Bem-vindo a The Key to Home, um conto emocionante de amor e pertencimento. Junte-se a Camila Santos, uma jovem governanta com um passado conturbado, quando chega à misteriosa fazenda de Monte Azul e conhece seu enigmático proprietário, Arthur Montgomery. Sua conexão inesperada desafiará as barreiras sociais e as expectativas da família, provando que às vezes o amor vale a pena arriscar tudo. Antes de começarmos esta história, comente abaixo de onde você está assistindo. Velho ônibus abalou a estrada empoeirada, carregando apenas um punhado de passageiros. Entre eles estava Camila Santos, uma jovem esbelta com olhos cansados, segurando uma mala gasta no peito. Enquanto o motorista de ônibus chamava Monte Azul Farm, ela respirou fundo e se levantou. Esta é a parada certa para a fazenda. Ela perguntou, sua voz mal acima de um sussurro. O motorista assentiu. Grande casa branca por esse caminho. Não posso perder. Camila saiu do ônibus para o calor escaldante. Aos 24 anos, ela carregava o peso de alguém 2 vezes a idade dela. Órfã aos 16 anos, quando seus pais morreram em um acidente de carro, ela passou anos trabalhando nas casas de outras pessoas, limpando suas bagunças e suportando seu julgamento. Seu último emprego terminou em lágrimas e acusações. Eu sei que você pegou meus brincos de diamante. A senhora Hawkins gritou, seu rosto vermelho de raiva. Vocês limpando garotas são todas iguais. Camila não pegou nada. Ela nunca fez. Mas sem referências e sem ter para onde ir, o anúncio de jornal da fazenda Monte Azul parecia um presente do céu. A casa de casa necessária, sala e tábua incluíram. Referências opcionais. Enquanto subia a longa calçada, as expectativas de Camila eram simples. Uma pequena sala, trabalho duro e para ser deixado sozinho. Os portões altos da fazenda pareciam intimidadores, mas ela avançou. Uma mulher de meia idade esperou na entrada. Você deve ser Camila, disse a mulher, seu rosto não fumegando. Eu sou Marta, a cozinheira. Disseram-me para mostrar a você. Obrigado por me conhecer, respondeu Camila educadamente. Marta a olhou para cima e para baixo. Siga-me. É um grande lugar, e apenas alguns de nós saíram trabalhando aqui. Enquanto caminhavam em direção à casa principal, Camila não pôde deixar de notar como tudo era bonito, mas negligenciado, tudo parecia. Os jardins estavam cobertos de vegetação e as fontes estavam secas. A própria Casa Branca em si parecia estar dormindo sob o sol da tarde. O que aconteceu aqui? Camila perguntou, incapaz de conter sua curiosidade. Os lábios de Marta se apertaram. A senhora Montgomery morreu no ano passado. Câncer. Ela era uma mulher rigorosa, mas justa. Desde então, tudo foi ladeira abaixo. Seu filho Arthur, raramente, chega em casa. Ele é o único herdeiro, mas ele está viajando para o exterior. Funcionando, se você me perguntar. Eles entraram na casa através de uma entrada lateral. No interior, o ar era frio, mas obsoleto. Os lençóis cobriam a maior parte dos móveis e a poeira se reuniu nos cantos. Seu quarto fica no andar de cima, ao lado do meu, continuou Marta. As refeições são às 7, meio-dia e 6. Suas tarefas incluem a limpeza de todos os quartos, exceto os bairros particulares do Sr. Montgomery, lavar roupa e me ajudar com o serviço de jantar, se necessário. Camila assentiu, fazendo anotações mentais. Há mais alguém trabalhando aqui? Apenas o velho Joe, que cuida do terreno quando sua artrite não está agindo, e Manuel, que ajuda com os poucos animais que nos resta, respondeu Marta. Costumava haver 20 funcionários quando a senhora Montgomery estava viva. Enquanto subiam as escadas, Camila notou um velho retriever golden deitado no aterrissagem superior. O cachorro olhou para cima com olhos nublados, mas não se moveu. Isso é Daisy, disse Marta. Ela é tão velha quanto a sujeira. A senhora Montgomery adorou aquele cachorro. Ninguém espera que ela dure muito mais. Camila se ajoelhou e acariciou suavemente a cabeça do cachorro. A cauda de Daisy bateu fracamente no chão. Olá, doce garota, Camila sussurrou. Marta bufou. Não se apegue. Vamos, deixe me mostrar seu quarto. O quarto era pequeno, mas limpo, com uma cama simples, uma
cômoda de madeira e uma janela com vista para os jardins. Era mais do que Camila esperava. Obrigado, disse ela, colocando sua mala na cama. Quando vou encontrar o Sr. Montgomery? Marta deu de ombros. Quem sabe? Ele vem e vai como um fantasma. Às vezes fica por um dia, às vezes um mês. Ele se foi, já há 6 semanas. Depois que Marta saiu, Camila desempacotou seus poucos pertences. De sua mala, ela tirou uma pequena foto emoldurada de seus pais e a colocou na mesa de cabeceira. Então ela fez o que sempre fazia em um novo lugar. Ela fez a cama com cantos do hospital e organizou seus produtos de higiene pessoal em linhas perfeitamente retas. A ordem era a única coisa que ela poderia controlar em sua vida. Naquela noite, depois de um jantar tranquilo com Marta na cozinha, Camila não conseguiu dormir. A casa estava muito quieta, muito grande. Ela se levantou e decidiu explorar. Tomando uma pequena lanterna da bolsa, ela caminhou pelo corredor e entrou na parte principal da casa. A sala era enorme, com móveis cobertos de folhas que pareciam fantasmas na luz fraca. Poeira cobriu todas as superfícies, mas, em vez de se sentir intimidado, Camila sentiu algo diferente, o propósito. Na manhã seguinte, ela acordou cedo e imediatamente começou a limpar. Ela puxou lençóis para fora dos móveis, abriu janelas para deixar o ar fresco entrar e atacou a poeira com determinação. Marta a observou com surpresa. Você não precisa fazer tudo isso de uma vez, você sabe, disse ela. O mestre nem está aqui. Mas Camila não conseguiu parar. Ela trabalhou do amanhecer até o anoitecer, limpando um quarto após o outro. Ela encontrou paz nos movimentos repetitivos, ao ver resultados imediatos. No final da primeira semana, ela havia limpado a maior parte do térreo. Ela também começou a alimentar a comida especial da Margarida que se preparou, misturando remédios para o solo com carne macia para ajudar nas articulações do cão. Para a surpresa de todos, o velho cachorro começou a seguir Camila, seus passos um pouco menos rígidos a cada dia. Uma noite, enquanto passeava pelo jardim, Camila descobriu uma estufa abandonada. Dentro havia plantas secas e vasos vazios. No dia seguinte, ela perguntou a Joe onde poderia encontrar sementes. Sementes? Para quê? O antigo guarda-terreno perguntou intrigado. Eu quero plantar algumas flores, ela respondeu. Talvez algumas ervas também. Joe coçou a cabeça. Provavelmente há alguns no galpão do jardim. A senhora Montgomery adorava jardinagem antes de ficar doente. Com sementes na mão, Camila começou a trazer a estufa de volta à vida. Ela plantou fileiras de malmeques, petúnias e ervas. Ela os regou diariamente, conversando com eles suavemente como se fossem velhos amigos. Marta pensou que era louca. Qual é o sentido de todo esse trabalho? Ninguém está aqui para vê-lo. Mas Camila não se importava. Pela primeira vez em anos, ela sentiu que estava construindo algo em vez de apenas sobreviver. A casa começou a responder aos seus cuidados. Os pisos brilhavam, as janelas brilhavam, e as flores frescas apareceram em vasos. Ela também começou a deixar pequenas anotações em casa, determinadas esperanças e incentivo que ela se lembrava de sua mãe. Um na cozinha dizia, hoje é um novo começo. Outro na porta da frente disse, bem-vindo para casa. Ela não sabia por que estava fazendo isso. Talvez fosse por si mesma, para fazer com que este lugar enorme e vazio pareça menos solitário. Ou talvez fosse para o misterioso proprietário que, segundo Marta, havia se perdido. 3 semanas após a chegada de Camila, enquanto ela tomava café da manhã na cozinha, o som de um carro triturando na entrada de cascalho quebrou o silêncio da manhã. Daisy, que estava dormindo de pé, de repente levantou a cabeça e latiu, um som que Camila nunca tinha ouvido do cachorro velho. Marta correu para a janela. É ele, disse ela, sua voz com tensão. O Sr. Montgomery está de volta. O coração de Camila começou a correr. Ela rapidamente suavizou o avental e enfiou um fio de cabelo atrás da orelha. Pela janela, ela viu um homem alto saindo de um carro preto caro. Ele usava roupas casuais jeans e uma camisa de botão, mas se carregava com confiança inconfundível. Devo cumprimentá-lo? Camila perguntou nervosamente. Não, respondeu Marta.
Ele geralmente vai direto para o seu estudo. Apenas fique de fora do seu caminho. Mas enquanto Arthur Montgomery caminhou em direção à casa, algo inesperado aconteceu. Daisy, que estava se movendo lentamente há anos, de repente passou por Camila e saiu pela porta lateral, latindo animadamente. O homem parou em suas trilhas. Seu rosto severo suavizou quando o cachorro velho se aproximou dele, seu rabo abanando, furiosamente. Margarida? Ele disse incrédulo, ajoelhado para acariciá-la. O que aconteceu com você, velha garota? Camila assistiu da porta, incapaz de se mover. Marta ficou ao lado dela, igualmente atordoada. Ela não se mudou assim há mais de um ano. Marta sussurrou. Arthur olhou para cima e os notou. Seus olhos, esclarecem e intensos, fixados em Camila. Algo passou entre eles. Um momento de reconhecimento que não fazia sentido, já que eles nunca a haviam conhecido. Você deve ser a nova governanta, disse ele, levantando-se. Camila assentiu, de repente achando difícil falar. Sim, senhor. Camila. Santos, vejo que você fez amizade com Daisy, continuou ele, sua voz profunda e medida. Ela é um cachorro doce. Camila respondeu suavemente. Eu tenho dado a ela uma comida especial para suas articulações. Arthur assentiu, estudando o rosto. Havia algo guardado em sua expressão, como se ele estivesse acostumado a manter as pessoas à distância. A casa parece diferente, disse ele olhando ao redor. Mais limpo. Camila tem trabalhado sem parar. Marta entrou. Como uma mulher. Possuía. Um fantasma de um sorriso tocou os lábios de Arthur. Bem, obrigado por isso. Estarei no meu estudo se alguém precisar de mim. Enquanto ele se afastava, Daisy loyalmente o seguindo, Camila libertou a respiração que não sabia que estava prendendo. Havia algo sobre Arthur Montgomery que a perturbou. Não de uma maneira assustadora, mas de uma maneira que a fez se sentir vista pela primeira vez em anos. Naquela noite, Marta informou Camila que o Sr. Montgomery iria jantar na sala de jantar. Ele geralmente come sozinho em seu estudo, explicou Marta ao preparar um frango assado. Mas hoje à noite ele quer a sala de jantar. Estranho. Camila passou a tarde certificando-se de que a sala de jantar fosse perfeita, preparando a prata que não havia sido usada há meses, organizando flores frescas da estufa e iluminando velas para criar uma atmosfera quente. Quando Marta ligou para ajudar a servir o jantar, Camila ficou surpresa ao encontrar duas configurações de lugar à mesa. Alguém está se juntando ao Sr. Montgomery? Ela perguntou. Marta parecia igualmente confusa. Não que eu saiba. Quando Arthur entrou na sala, ele parecia diferente. Ele havia tomado banho e mudou de camisa limpa. Ele olhou para a mesa lindamente cenária, as flores recém-cortadas e os copos de cristal brilhando à luz de velas. Seu convidado chegará em breve, senhor? Camila perguntou educadamente. Arthur encontrou seus olhos. Eu esperava que você se juntasse a mim para jantar, Camila. Ela congelou, sem saber se havia ouvido corretamente. Sim, disse ele. Eu gostaria de saber mais sobre a pessoa que trouxe a casa de minha mãe de volta à vida. Marta quase largou o prato que estava carregando. Em todos os seus anos trabalhando para a família Montgomery, ela nunca tinha visto um empregador convidar a equipe para jantar com eles. Eu não poderia, Camila gaguejou. Por favor, disse Arthur, sua voz mais suave do que antes. Apenas jantar, como um obrigado. Hesitante, Camila sentou-se em frente a ele. Marta serviu os dois antes de se retirar para a cozinha, atirando em Camila um olhar que dizia: tenha cuidado. Eles comeram em silêncio por vários minutos. Camila podia sentir Arthur observando. E ela manteve os olhos no prato. A casa parece diferente, ele finalmente disse. Não apenas mais limpo, parece vivo. Camila olhou para cima. É uma linda casa. É um belo edifício, ele corrigiu. Nunca foi muito em casa. Minha mãe o correu como um museu. Eu notei a estufa, disse Camila. Espero que você não se importe que eu plantei algumas flores. Sas vi, ele assentiu. Os crazicles estão começando a florescer. Outro silêncio caiu entre eles, mas este parecia menos estranho. Daisy estava deitada aos pés de Arthur, ocasionalmente levantando a cabeça para olhar para Camila. Por que você veio aqui?
Arthur perguntou de repente. A maioria das mulheres jovens não escolheria ser isolada em uma fazenda como essa. Camila considerou sua resposta com cuidado. Eu precisava de um novo começo. Funcionando de alguma coisa? Ela conheceu o olhar dele. Talvez, assim como você. As sobrancelhas de Arthur dispararam e Camila imediatamente se arrependeu de suas palavras. Sinto muito, isso foi inapropriado. Para sua surpresa, ele sorriu. Um verdadeiro sorriso que transformou seu rosto. Não, você está certo. Eu tenho fugido desta casa, das memórias. Ele olhou em volta da sala de jantar. De fantasmas. Quando terminaram de comer, Camila ficou para limpar os pratos. Deixe-os, disse Arthur. Marta pode pegá-los de manhã. Ele a levou até a escada que levava aos quartos da equipe. Daisy o seguiu, olhando para frente e para trás, entre suas duas pessoas favoritas. Obrigado pelo jantar, disse Camila, educadamente. Arthur assentiu, olhando para ela com uma intensidade que fez seu batimento cardíaco acelerar. Então, quase como se ele não pudesse se conter, ele disse: Esta casa nunca foi um lar, mas com você aqui talvez possa ser. Antes que Camila pudesse responder, ele se virou e se afastou, deixando-a de pé ao pé da escada, imaginando se ela havia imaginado a vulnerabilidade em sua voz. Naquela noite, enquanto ela estava deitada na cama, olhando para o teto, Camila tentou entender a estranha conexão que sentia com Arthur Montgomery. Ela passou anos sendo invisível nas casas de outras pessoas, e agora, de repente, ela se sentiu vista, realmente vista, por alguém que parecia tão perdido quanto ela. Isso a assustou, mas pela primeira vez em anos, também lhe deu esperança. Os dias que se seguiram ao jantar estavam cheios de uma tensão estranha. Arthur passou a maior parte do tempo em seu estudo, apenas emergindo para refeições ou para fazer Daisy para caminhadas curtas pela propriedade. Mas Camila podia sentir sua presença em toda parte na casa, como uma sombra fora da vista. Às vezes, ela entrava em uma sala para limpar e encontrar evidências de que ele estava lá. Uma xícara de café vazia, um livro aberto ou simplesmente o perfume remanescente de sua colônia. Outras vezes ela sentia seus olhos nela enquanto trabalhava no jardim, apenas para olhar para cima e pegá-lo observando-a de uma janela. Certa manhã, enquanto Camila estava organizando flores frescas no hall de entrada, Arthur apareceu no fundo da escada. Ele estava vestido casualmente em jeans e um suéter claro, seus cabelos escuros levemente despenteados. Bom dia, disse ele. Sua voz ainda é difícil de dormir. Bom dia, Sr. Montgomery, respondeu ela de repente, consciente de seu simples vestido de trabalho e dos meios de cabelo que escapam do rabo de cavalo. Por favor, me chame de Arthur, disse ele, se aproximando de examinar o buquê que ela estava organizando. Estes são da estufa? Camila assentiu. Sim, eles estão indo bem agora. O solo aqui é bom. Minha mãe costumava passar horas naquela estufa, disse Arthur, um olhar distante nos olhos. Depois que ela ficou doente, tudo morreu. Eu não podia me trazer para lá. Sinto muito, disse Camila suavemente. Eu deveria ter perguntado antes de usá-lo. Arthur balançou a cabeça. Não estou feliz que você tenha feito. Deveria ser usado, não deixado para coletar poeira como tudo por aqui. Ele hesitou. Você me mostraria o que fez com isso? Surpreso com seu pedido, Camila o levou à estufa. O sol da manhã escorreu pelos painéis de vidro, iluminando fileiras de flores e ervas. Muitos ainda eram pequenos, mas os salpicos de cor eram sinais inegáveis de vida. Ainda não é muito, disse ela nervosamente quando eles entraram. Arthur caminhou lentamente entre as fileiras, tocando uma folha aqui, uma pétala ali. É mais do que eu esperava, disse ele finalmente. É esperançoso. Seus olhos se encontraram, e por um momento, Camila viu algo inesperado em seu olhar, uma vulnerabilidade que correspondia dela. Ela rapidamente desviou o olhar, concentrando-se em uma panela de manjericão que precisava de rega. Eu pensei que poderíamos usar ervas frescas na cozinha, explicou ela. Marta não tinha certeza no começo, mas agora ela os usa para tudo. Arthur sorriu. Eu notei do interior melhorou consideravelmente desde que você chegou. Isso é tudo o que Marta está fazendo. Eu apenas ajudo um pouco.
Você está sendo modesto, disse ele. Depois acrescentou mais seriamente. Você mudou esse lugar, de maneiras que eu não achei possível. Sem saber como responder ao seu louvor, Camila mudou de assunto. Você vai ficar muito tempo? Uma sombra cruzou seu rosto. Não tenho certeza, tenho assuntos de negócios para atender, mas... Ele parou, olhando em volta da estufa. Este lugar pareceu diferente desde que voltei. Menos assombrado. Assombrado? Camila perguntou. Por memórias, ele esclareceu. Bom e ruins. Antes que ela pudesse responder, eles foram interrompidos pelo som de um carro subindo a garagem. A expressão de Arthur endureceu imediatamente. Isso seria Gregory Walsh, advogado de minha mãe, disse ele, sua voz perdendo seu calor. Com licença. Camila assistiu pelas janelas da estufa, enquanto Arthur cumprimentava um homem alto e magro em um terno caro. Havia uma tensão óbvia entre eles, evidente em seu rígido aperto de mão e expressões concisas. Os dois homens desapareceram na casa, deixando Camila se perguntando sobre essa mudança repentina no comportamento de Arthur. Mais tarde naquela tarde, enquanto espanava as prateleiras da biblioteca, Camila ouviu vozes, levantou vozes provenientes do estudo de Arthur ao lado. Ela tentou não ouvir, mas as palavras transportadas claramente através das paredes antigas. Os desejos de sua mãe eram muito específicos, Arthur, dizia o advogado. A fundação espera que você assuma um papel mais ativo no gerenciamento da propriedade. Estou bem ciente dos desejos de minha mãe, respondeu Arthur, com a voz com raiva controlada. Mas isso não significa que eu tenho que viver minha vida de acordo com seus planos. No entanto, as decisões precisam ser tomadas. O conselho está preocupado com suas ausências prolongadas e com a redução da equipe. E agora ouço que você contratou alguém novo sem a verificação adequada? Camila congelou, percebendo que eles estavam falando sobre ela. Minha equipe decisões não é a preocupação do conselho, disse Arthur com firmeza. Eles são quando envolve alguém com um histórico questionável, rebateu Walsh. Você sabe quem é essa mulher? De onde ela veio? Suas referências? Camila se provou mais do que capaz. Agora a voz de Arthur tinha uma vantagem perigosa agora. Capaz do que exatamente? Vestindo seu caminho em sua casa, suas simpatias? Houve uma pausa. Sua mãe nunca teria permitido que alguém como ela faça suficiente. O grito de Arthur foi seguido pelo som de algo atingindo uma parede. Minha mãe se foi, Gregory. E enquanto eu respeito a memória dela, vou administrar esta casa como vejo em forma. Camila se afastou da parede, seu coração disparando. Ela saiu correndo da biblioteca, não querendo mais ouvir. As palavras do advogado ecoaram em sua mente. Alguém com um histórico questionável. Ele a estava investigando. Ele sabia sobre as falsas acusações em seu último emprego? Sobre como ela foi forçada a sair sem referências? Ela se retirou para a segurança da cozinha, onde Marta estava preparando o jantar. A mulher mais velha deu uma olhada no rosto pálido de Camila e perguntou. O que há de errado, garota? Parece que você viu um fantasma. O Sr. Walsh está aqui, disse Camila simplesmente. O rosto de Marta azedou. Aquele homem, sempre mexendo nos problemas. Não o deixe incomodar. Ele estava falando sobre mim, sobre minha formação. Marta abaixou a faca e enxugou as mãos em seu avental. Ouça-me, Camila. Gregory Walsh está tentando controlar essa família há anos. Ele e a senhora. Montgomery eram densos como ladrões, planejando o futuro de Arthur como se ele fosse uma peça de xadrez em vez de uma pessoa. O que você quer dizer? Marta abaixou sua voz. A senhora Montgomery tinha ideias muito específicas sobre o que Arthur deveria fazer com sua vida. Quem ele deveria se casar, como ele deveria administrar o negócio. Ela deixou tudo em uma confiança com todos os tipos de condições. Walsh é o executor, então ele tem poder sobre Arthur de algumas maneiras. Esta informação deu a Camila uma nova perspectiva sobre o comportamento de Arthur, suas longas ausências, sua resistência a estar na fazenda e a tristeza que te parecia segui-lo como uma sombra. O jantar naquela noite foi um assunto tenso. Gregory Walsh foi convidado a se juntar a eles na sala de jantar, e Camila serviu a refeição em silêncio, sentindo seus olhos críticos em seu movimento.
Ele era educado o suficiente na superfície, mas havia algo calculista em seu olhar que a deixou desconfortável. A casa parece muito melhorada, Arthur, comentou Walsh enquanto bebia seu vinho. Embora eu esteja surpreso que você tenha decidido reabri-lo completamente. É um sinal de que você está finalmente aceitando os desejos de sua mãe. A mandíbula de Arthur se apertou. Estou simplesmente morando em minha própria casa, Gregory. Claro, é claro, disse Walsh sem problemas. E a estufa? Helen ficaria satisfeito ao vê-lo funcionando novamente. Ele se virou para Camila enquanto ela serviu no prato principal. Você tem experiência em jardinagem, senhorita Santos? A pergunta direta a pegou desprevenida. Apenas o que aprendi com minha mãe, senhor. E onde foi isso? Não acredito que Arthur mencionou onde você trabalhava anteriormente. Camila sentiu suas bochechas queimarem. Várias casas na cidade, senhor. Entendo, disse Walsh, seu tom sugerindo que ele viu muito mais do que ela queria. E você deixou sua última posição com boas referências? Isso é suficiente, Gregory. Arthur cortou bruscamente. O histórico de emprego de Camila não é da sua preocupação. Walsh levantou uma sobrancelha, mas recuou. O resto da refeição continuou em silêncio desconfortável, quebrado apenas pelos comentários ocasionais de Walsh sobre assuntos de negócios da família que claramente incomodavam Arthur. Depois do jantar, Camila escapou para o quarto o mais rápido possível. Ela se sentou na beira da cama, as mãos tremendo um pouco. Ela sabia que esse trabalho era bom demais para ser verdade. Agora, esse advogado estava cavando seu passado, e logo Arthur saberia sobre as acusações de roubo, sobre como ela havia deixado seu último emprego sob uma nuvem de suspeita. Uma batida suave em sua porta a assustou. Quando ela abriu, ficou chocada ao encontrar Arthur parado ali, parecendo desconfortável no estreito corredor da equipe. "Posso falar com você?" Ele perguntou em silêncio. Camila assentiu, voltando para deixá-lo entrar. Sua pequena sala de repente se sentiu ainda menor com sua alta presença enchendo-a. Arthur olhou ao redor, absorvendo seus poucos bens e a cama bem feita. "Eu queria me desculpar pelo comportamento de Walsh no jantar", disse ele. Ele não tinha o direito de questioná-lo assim. "Está tudo bem", disse Camila, embora ambos soubessem que não era. Arthur passou a mão pelo cabelo dele, um gesto que ela estava começando a reconhecer como um sinal de frustração. "Não, não é. Walsh acredita que tem autoridade sobre todos os aspectos deste patrimônio, incluindo quem eu contrato. Ele mencionou os desejos de sua mãe. Os desejos de minha mãe controlam minha vida por 30 anos, disse Arthur amargamente. Mesmo do túmulo, ela ainda está puxando as cordas. Vendo sua dor, Camila estendeu a mão instintivamente, tocando seu braço gentilmente. "Desculpe." Arthur olhou para a mão dela no braço dele, depois nos olhos dela. Algo mudou em sua expressão. Um amolecimento. "Por que você realmente veio aqui, Camila?" Ele perguntou, sua voz baixa. "Para esta casa vazia no meio do nada?" Ela pensou em mentir, dando a ele as mesmas respostas vagas que ela deu a Marta. Mas olhando nos olhos dele, ela se viu querendo dizer a verdade. "Eu precisava desaparecer", ela admitiu. "Meu último empregador me acusou de roubar seus brincos, de diamante. Eu não os peguei, mas ela ameaçou chamar a polícia. Saí da noite com o que poderia levar." Ela esperou por sua reação. Julgamento, descrença ou, pior, pena. Em vez disso, Arthur simplesmente assentiu. "Eu sei como é ser julgado injustamente", disse ele. "Ter as pessoas olham para você e vejam apenas o que elas querem ver." Seu entendimento trouxe lágrimas aos olhos dela, que ela rapidamente piscou. "O Sr. Walsh parece preocupado com minha influência aqui." "Gregory está preocupado com qualquer coisa que ameaça seu controle", respondeu Arthur. "Incluindo as mudanças que você fez." "Eu posso ser mais discreto com o meu trabalho", ofereceu Camila. "Ou, se você prefere, eu poderia sair." "Não." Arthur interrompeu com mais força do que qualquer um deles esperado. Mais suavemente ele acrescentou: "Não, eu não quero que você saia, ou mudar qualquer coisa. A casa se sente bem com você aqui." Eles ficaram em silêncio por um momento, o ar entre eles acusado de sentimentos não ditos. Arthur estava tão perto
que Camila podia ver a fraca restolho na mandíbula, cheirar o cheiro sutil de sua colônia. Eu deveria ir, disse ele finalmente, dando um passo para trás. Walsh está ficando da noite para o dia. Temos mais negócios para discutir amanhã. Camila assentiu, subitamente consciente de quão inapropriado parece que ele estivesse em seu quarto. Boa noite, Arthur. Boa noite, Camila, ele respondeu, seus olhos permanecendo no rosto dela antes que ele se virasse e saiu. Na manhã seguinte, Camila estava arrumando os canteiros quando notou Arthur e Walsh andando pela propriedade. A conversa deles parecia aquecida, com Walsh gesticulando enfaticamente enquanto Arthur estava com os braços cruzados. Eventualmente, eles voltaram para a casa, e 1 hora depois, o carro de Walsh desapareceu na garagem. Naquela tarde, enquanto Camila estava limpando as estantes de livros no estudo, ela descobriu um diário de couro escondido atrás de uma fila de livros. As iniciais HM foram gravados na capa: Helen Montgomery, mãe de Arthur. A curiosidade superou seu melhor julgamento, e ela a abriu para uma página aleatória. Arthur continua a resistir aos meus planos para o seu futuro, dizia a elegante caligrafia. Ele não consegue entender a responsabilidade que vem com nosso nome e fortuna. A garota que ele está vendo é completamente inadequada, sem conexões, sem entender o nosso mundo. Eu deixei claro em minha vontade que, se ele quiser sua herança, ele deve honrar o legado da família, como achar melhor. Camila rapidamente fechou o diário, parecendo um intruso. Ela o substituiu cuidadosamente atrás dos livros, mas sua mente estava correndo. Isso explicou muito sobre o relacionamento de Arthur com sua mãe e sua relutância em abraçar seu papel como herdeiro da propriedade de Montgomery. Assim que terminou de organizar os livros, Arthur entrou no estudo. Ele parou quando a viu, algo ilegível cruzando seu rosto. Camila, disse ele, eu estava procurando por você. Eu estava terminando as prateleiras, respondeu ela, esperando que ele não pudesse dizer que estava lendo o diário de sua mãe. Walsh se foi, disse Arthur, sentando-se pesadamente na cadeira de couro atrás da mesa. Finalmente. Sua reunião foi bem? Ela perguntou cautelosamente. Ele deu uma risada sem humor. Além das minhas reuniões com Gregory, ele quer que eu organize um jantar no próximo fim de semana. Membros da placa, amigos da família, todas as pessoas que minha mãe achava importante. Ele olhou para ela. Eu gostaria que você ajudasse a organizá-lo. Camila piscou de surpresa. Eu? Mas Marta saberia melhor como... Marta pode lidar com a comida, interrompeu Arthur. Mas eu quero que você organize todo o resto. As flores, o cenário, o sentimento de tudo. Ele gesticulou vagamente. Você trouxe algo a esta casa que está faltando há muito tempo. Quero que os outros também vejam. Sua confiança nela era lisonjeira e aterrorizante. Eu nunca organizei nada assim antes. Eu confio em você, ele disse simplesmente. E eu gostaria que você comparecesse também. Não como equipe, mas como meu convidado. Camila olhou para ele, com certeza que tinha misheard. Seu convidado, mas isso não seria apropriado. As pessoas vão falar. Deixe-os falar, disse Arthur, uma pitada de desafio em sua voz. Está na hora de parecer de viver pelas regras de outras pessoas. Antes que ela pudesse responder, Marta apareceu na porta, parecendo perturbada. Sr. Montgomery, Joe diz que há um problema com a cerca norte. Algo sobre gado da fazenda vizinha. Passando. Arthur suspirou e se levantou. Vamos falar mais sobre isso mais tarde, disse ele a Camila. Depois seguiu Marta. Deixado sozinho no estudo, os olhos de Camila foram atraídos para a prateleira onde o diário de Helen Montgomery estava, escondido. Contra seu melhor julgamento, ela tirou novamente e passou mais páginas. O que ela encontrou confirmou suas suspeitas. Depositou planos para a vida de Arthur, julgamentos sobre suas escolhas e condições estritas para sua herança. Uma passagem, em particular, chamou sua atenção. Arthur deve se casar com alguém apropriado para nossa estação, de maneira preferencial de Caroline Winters ou outra garota de uma das famílias fundadoras. Só então ele terá acesso total à sua herança. Eu deixei isso claro para Gregory.
que fará com que meus desejos depois eu fosse. Camila fechou o diário, suas mãos tremendo um pouco. Não é de admirar que Arthur se sentisse preso. Sua própria mãe tentou controlar todos os aspectos de sua vida, até a escolha de quem amar. O conhecimento pesava pesadamente nela, enquanto ela cumpriu seus deveres pelo resto do dia. Quando a noite chegou, ela se viu andando no jardim, tentando esclarecer sua mente. O sol estava se pondo, pintando o céu em tons brilhantes de laranja e rosa. Linda, não é? A voz de Arthur veio de trás dela. Camila virou-se para encontrá-lo a alguns metros de distância, Daisy ao seu lado. É sim. Eu costumava odiar o pôr do sol, disse ele, me movendo para ficar ao lado dela. Eles me lembraram que outro dia estava terminando e nada mudou. E agora? Ela perguntou. Ele olhou para ela, seus olhos refletindo a luz dourada. Agora estou começando a ver, luz de maneira diferente, como a promessa de um novo começo amanhã. Suas palavras ecoaram a nota que ela deixou na cozinha sua primeira semana aqui. Hoje é um novo começo. Ele viu isso? Isso significava algo para ele? Sobre o jantar, continuou Arthur. Eu entendo se você se sente desconfortável como meu convidado, mas eu quis dizer o que disse. Eu quero você lá, Camila. Não serve bebidas ou ficar em segundo plano. Eu quero você ao meu lado. A intensidade em seus olhos fez seu coração correr. Por quê? Ela perguntou quase acima de um sussurro. Arthur deu um passo mais perto. Porque quando estou com você, me sinto como eu. Não é o herdeiro da fortuna de Montgomery, não a decepção de minha mãe, apenas eu. A vulnerabilidade em sua voz tocou algo profundamente dentro dela. Durante anos, Camila manteve as paredes protegendo-se de mais magoar e decepção. Mas parado aqui com Arthur, essas paredes estavam começando a desmoronar. Eu estarei lá, disse ela suavemente. Mas não tenho nada para vestir para algo assim. Arthur sorriu, alívio evidente em seu rosto. Podemos consertar isso. Amanhã, Marta, o levarei à cidade. Pegue o que você precisar. Eu não poderia, por favor, disse ele pegando a mão dela. Deixe-me fazer isso por você. A sensação de sua mão em volta dela enviou calor se espalhando pelo corpo dela. Lentamente ela assentiu. Enquanto voltavam para casa juntos, Daisy trotando à sua frente, Camila sentiu uma estranha mistura de esperança e medo. Ela foi atraída por Arthur de uma maneira que nunca havia experimentado antes, mas também sabia que as barreiras entre eles eram muito maiores do que apenas empregadores e funcionários. Havia o legado da família, as condições de sua herança e os sussurros que certamente seguiriam se alguém suspeitasse de seus sentimentos por alguém como ela. E havia Gregory Walsh, que claramente havia como uma ameaça a quaisquer planos, que tivessem sido acionados muito antes de ela chegar à fazenda de Monte Azul. Naquela noite, deitada na cama, Camila lembrou-se das palavras do diário de Helen Montgomery. Arthur deveria se casar com alguém de seu próprio círculo social, alguém como Caroline Winters, quem ela era. Não é uma governanta com um passado questionável e sem nome de família. No entanto, a maneira como Arthur olhou para ela no jardim, a sensação de sua mão segurando a dela, deu-lhe uma perigosa esperança. Pela primeira vez em anos, Camila se permitiu sonhar com algo mais do que apenas sobrevivência. Ela sonhava em pertencer, de ser escolhida, de construir uma casa real com alguém que a viu-a por quem ela era. Mas enquanto ela dormia, uma voz incômoda no fundo de sua mente a avisou. Sonhos como esses não eram para pessoas como ela, e se ela ousasse alcançar essa felicidade, ela poderia acabar perdendo tudo, de novo. Na manhã seguinte, a expressão de Marta foi uma mistura de desaprovação e curiosidade quando Arthur a instruiu a levar Camila à cidade para fazer compras. O Sr. Montgomery quer que você compre um vestido? Ela repetiu. As sobrancelhas levantaram. Para o jantar? Ele me pediu para comparecer, explicou Camila, sentindo suas bochechas quentes sob o escrutínio de Marta. Como convidado, os lábios de Marta diminuíram. Trabalhei para a família Montgomery há 25 anos e nunca vi nada assim. Ela pegou as chaves do carro do gancho pela porta. Bem, vamos lá então. Não faz sentido discutir com o chefe.
O caminho para a cidade ficou em silêncio, com Marta ocasionalmente olhando para Camila, como se estivesse tentando resolver um quebra-cabeça. Finalmente, quando eles se aproximaram da rua principal, alinhados com lojas, Marta falou. Tenha cuidado, garota, disse ela, sua voz mais gentil do que o normal. Arthur é um homem bom, mas há muita história que você não entende. O que você quer dizer? Camila perguntou. Marta suspirou. Sua mãe fez um número nele. Controlou. Tudo. Sua educação, seus amigos, mesmo com quem ele namorou. A última garota com quem ele realmente se importava, bem, Helen se certificou de que isso terminasse rapidamente. Como? Pressão financeira, isolamento social, as obras. A pobre menina não era do dinheiro, você vê. Helen contou a ela diretamente para o rosto dela que Arthur perderia tudo se ele ficasse com ela. Marta estacionou o carro em frente a uma fileira de boutiques. A menina deixou a cidade no dia seguinte. Arthur nunca sabia o porquê. As informações se estabeleceram pesadamente no estômago de Camila. Combinou o que ela havia lido no diário de Helen. Por que você está me dizendo isso? Porque eu vejo a maneira como ele olha para você, respondeu Marta simplesmente. E a maneira como você olha para ele. Apenas não espere um conto de fadas, é tudo. Dentro da boutique, Camila se sentiu imediatamente fora de lugar entre os vestidos caros e os olhares de julgamento das vendas. Ela nunca havia comprado em uma loja como essa antes, onde itens únicos custam mais do que todo o seu guarda-roupa. Posso te ajudar? Perguntou uma vendedora perfeitamente penteada, seus olhos avaliando rapidamente as roupas simples de Camila. Ela precisa de um vestido para um jantar na propriedade de Montgomery, disse Marta, antes que Camila pudesse responder. As instruções de Arthur Montgomery. A menção ao nome de Arthur trabalhou mágica. De repente, a vendedora era toda sorrisos e utilidade, levando Camila em direção a uma sala de instalação e trazendo vestido após o vestido para ela experimentar. Depois de várias tentativas, Camila emergiu em um vestido de seda azul profundo, que caiu logo abaixo dos joelhos. Era mais simples que os outros, com linhas limpas e enfeites mínimos, mas quando ela olhou no espelho, ela mal se reconheceu. Esse é o único, disse Marta decisivamente. Arthur sempre disse que sua mãe usava muitos babados e penas. Ele apreciará a simplicidade. A vendedora concordou, adicionando brincos e sapatos para completar o visual. Quando chegou a hora de pagar, Camila ficou chocada com o total. Eu não posso... Ela começou. Arthur estava muito claro, interrompeu Marta, entregando um cartão de crédito. O que você precisa sem perguntas feitas. Enquanto voltavam para a fazenda, as sacolas de compras cuidadosamente colocadas no banco de trás, Camila não conseguiu abalar uma sensação de irrealidade. Apenas algumas semanas atrás, ela chegou com nada além de uma mala desgastada e uma necessidade desesperada de trabalho. Agora ela estava se preparando para assistir a um jantar como convidado, de um dos homens mais ricos do condado. Como eles são? Ela perguntou de repente. As pessoas que estarão na festa? Marta bufou. Rico, intitulado e nosy. Eles estão fofocando sobre Arthur há anos. Por que ele não é casado? Por que ele viaja tanto que herdará a fortuna de Montgomery se nunca tiver filhos? Ela olhou para Camila. E eles estarão observando você como falcões, tentando descobrir o que você é para ele. Não tenho certeza se me conheço, Camila admitiu em silêncio. Bem, seja o que for, apenas esteja preparado. Essas pessoas sorriem no seu rosto enquanto estão afiando suas facas. De volta à fazenda, Camila encontrou Arthur esperando à varanda, Daisy a seus pés. Ele ficou parado quando eles pararam, seus olhos encontrando Camila imediatamente. Como foi fazer compras? Ele perguntou, ajudando-a com as malas. Bem-sucedido, Marta respondeu por ela. Ela será a mais bonita lá, se você me perguntar. Arthur sorriu e Camila não perdeu a maneira como seus olhos se demoravam nela. Eu não duvido. Marta bufou e foi para dentro, deixando-nos sozinhos na varanda. Obrigado, disse Camila. Para o vestido e tudo mais, eu nunca tive nada tão bom. Não é nada, respondeu Arthur. Eu quero que você se sinta confortável no sábado.
Ele hesitou. Há algo mais que eu queria perguntar sobre você. O que é? Ele passou a mão pelos cabelos, aquele gesto familiar, de nervosismo. Encontrei uma de suas anotações, a da cozinha sobre novos começos. Camila olhou para baixo, de repente envergonhado. Sinto muito. Eu não deveria ter deixado aqueles em casa. Não, isso não é... Arthur se aproximou. Gostei. Isso me fez pensar nas coisas de maneira diferente. Ele estendeu a mão no bolso e puxou um pequeno pedaço de papel dobrado. Eu também encontrei este na porta da frente. Camila o reconheceu como a nota que ela deixou que dizia: Bem, vindo para casa. Ninguém jamais tentou fazer esse lugar parecer uma casa antes, disse Arthur suavemente. Nem eu. A vulnerabilidade em sua voz fez o coração de Camila doer. Por impulso, ela estendeu a mão e pegou a mão dele. Todo mundo merece uma casa. Por um momento, eles ficaram ali, mãos unidas, olhos trancados. Então, o som de Marta chamando de dentro quebrou o feitiço. Você deveria entrar, disse Arthur, soltando com relutância a mão dela. Eu tenho algumas ligações para fazer sobre sábado. Os dias que antecederam o jantar foram uma enxurrada de atividades. Flores frescas foram organizadas em toda a casa. A prata foi polida com alto brilho, e a sala de jantar formal raramente usada foi transformada com velas e porcelana fina. Arthur insistiu que Camila supervisionasse todos os detalhes, confiando em seus instintos mais do que os protocolos tradicionais que sua mãe sempre havia seguido. Na manhã da festa, Camila estava verificando os cenários do local quando Joe, o banheiro, apareceu na porta. Há alguém aqui para vê-lo, disse ele, parecendo desconfortável. Uma mulher. Diz que seu nome é a Sra. Hawkins. Camila congelou. Sra. Hawkins, seu ex-empregador que a acusou de roubo. Onde ela está? Camila perguntou, sua voz mal acima de um sussurro. Na frente. Eu disse a ela para esperar lá. Com pernas trêmulas, Camila caminhou até a entrada da frente. Lá, de pé na varanda, estava a Sra. Hawkins, uma mulher elegantemente vestida de 50 anos, com cabelos grisalhos perfeitamente estilizados e um rosto apertado com desaprovação. Então, é verdade, disse Hawkins assim que viu Camila. Você conseguiu vasculhar a casa de Montgomery. O que você está fazendo aqui? Camila perguntou, cuidadoso para manter a distância. Recebi uma ligação de Gregory Walsh, respondeu Hawkins com um sorriso presunçoso. Ele é um velho amigo do meu marido. Ele estava bastante interessado em ouvir sobre as circunstâncias de sua partida da minha casa. O medo frio caiu sobre Camila. Eu não levei seus brincos. No entanto, eles desapareceram no mesmo dia que você fez, rebateu a Sra. Hawkins. Que conveniente. Ela se aproximou, abaixando sua voz. O Sr. Walsh me diz que você pegou a atenção de Arthur Montgomery. Uma conquista para um ladrão. Você deveria sair, disse Camila, lutando para manter a voz firme. Eu vou. Mas não antes de falar com Arthur. Acredito que tenho o dever de avisá-lo sobre o tipo de pessoa que ele convidou para sua casa. Antes que Camila pudesse responder, uma voz profunda veio de trás dela. Isso não será necessário, Sra. Hawkins. Arthur estava na porta, seu rosto ilegível. Há quanto tempo ele esteve lá? Quanto ele ouviu? Arthur Montgomery, disse Hawkins, seu tom de repente melado. Que bom vê-lo novamente. Faz muito tempo desde a gala de Charity. O que posso fazer para você? Arthur perguntou friamente. A Sra. Hawkins lançou um olhar pontudo para Camila. Eu era esperando por uma palavra privada, sobre o seu pessoal. Tudo o que você tem a dizer sobre Santos pode ser dito na frente. Dela, respondeu Arthur firmemente. O sorriso da Sra. Hawkins se apertou. Muito bem. Sinto que é meu dever informar que essa jovem deixou meu emprego sob uma nuvem de suspeita. Meus brincos de diamante, uma herança de família, desapareceram no mesmo dia em que ela fez. A expressão de Arthur não mudou. E você registrou um relatório policial? A pergunta parecia pegar a Sra. Hawkins desprevenida. Bem, não. Eu não queria causar um escândalo, mas... Então você não tem provas dessas alegações, interrompeu Arthur. Apenas suspeita. Às vezes a intuição de uma mulher é toda a prova necessária.
A senhora Hawkins cheirou. Eu odiaria ver o nome da família Montgomery manchado por associação com alguém de personagem questionável. Arthur deu um passo deliberado, colocando-se levemente na frente de Camila. Senhora Hawkins, agradeço sua preocupação, mas confio em Camila implicitamente, o que é mais do que posso dizer a certos membros da chamada boa sociedade. Sua voz endureceu. Agora, se você nos desculpar, temos preparativos para fazer o evento desta noite. O rosto da senhora Hawkins corou de raiva. Gregory Walsh ouvirá sobre isso. Estou contando com isso, respondeu Arthur, segurando a porta aberta em uma demissão clara. Depois que a senhora Hawkins voltou para o carro e foi embora, Arthur virou-se para Camila, que ficou congelado no lugar, olhos arregalados de choque. Você está bem? Ele perguntou gentilmente. Você me defendeu, disse ela, ainda processando o que acabara de acontecer. Claro que fiz. Ele a guiou a um banco na varanda. Sente-se por um minuto. Camila afundou no banco, os joelhos de repente fraco. Tudo o que ela disse sobre os brincos não era verdade. Eu nunca os peguei. Eu sei. Arthur disse simplesmente, sentado ao lado dela. Como você pode ter tanta certeza? Ele olhou para ela, seu olhar estável. Porque eu conheço você. Camila, eu vi você tratar esta casa com mais cuidado e respeito do que qualquer um. Eu já vi sua gentileza com Daisy, com Martha, até para o velho Joe mal-humorado. Essas não são as ações de um ladrão. Lágrimas picadas nos olhos de Camila. Ninguém jamais havia mostrado tanta fé nela antes. Obrigado, ela sussurrou. Arthur estendeu a mão e enxugou suavemente uma lágrima que escapou pela bochecha. Ninguém vai te machucar novamente. Não enquanto estiver aqui. O momento foi íntimo, acusado de emoção de que nenhum deles estava pronto para citar. Finalmente Arthur se levantou. Devo deixar você voltar aos seus preparativos, disse ele. Mas Camila, eu quis dizer o que disse. Eu confio em você. Não deixe a senhora Hawkins ou qualquer outra pessoa fazer você duvidar do seu lugar aqui. Quando ele voltava para a casa, Camila tocou sua bochecha onde seus dedos estavam, um calor se espalhando por ela que não tinha nada a ver com o sol da tarde. Horas depois, quando os convidados começaram a chegar para o jantar, Camila estava em seu quarto, olhando para o seu reflexo no espelho. O vestido azul da boutique a transformou de maneiras que ela não esperava. Seus cabelos escuros estavam presos em um estilo simples, mas elegante, e os pequenos brincos de pérolas que Martha emprestou a pegou à luz quando se moveu. Uma batida suave em sua porta quebrou o devaneio. Era Martha, vestida com suas roupas formais de servir. Você está linda, disse a mulher mais velha, calor genuíno em sua voz. Mas você vai se atrasar. Os convidados já estão lá embaixo. Camila respirou fundo. Você acha que estou cometendo um erro? Estar lá como convidado em vez de servir? A expressão de Martha suavizou. Depois do que aconteceu com a senhora Hawkins hoje? Não. Arthur deixou sua escolha clara para todos. Agora é a sua vez de decidir se você é corajoso o suficiente para entrar naquela sala. Reunindo sua coragem, Camila seguiu Martha no andar de baixo. Na entrada da sala, ela parou, levando a cena diante dela. Cerca de 20 pessoas estavam em pequenos grupos, vestidos com roupas caras, copos de cristal nas mãos. Suas risadas e conversas criaram uma parede de soe que momentaneamente a sobrecarregou. Então, ela viu Arthur. Ele estava parado perto da lareira, acenando educadamente em algo que um cavalheiro mais velho estava dizendo. Como se sentisse a presença dela, ele olhou para cima e seus olhos se encontraram do outro lado da sala. Todo o seu rosto mudou, movendo-se, iluminando um sorriso que foi feito apenas para ela. Desculpando-se, Arthur passou pela multidão para onde Camila estava. Você veio, disse ele, alívio evidente em sua voz. Eu disse que faria. Ela respondeu suavemente. Você parece... Ele parecia sem palavras. Esplêndido. Antes que ela pudesse responder, a voz de uma mulher gritou por trás de Arthur. Arthur, querida, você esteve se escondendo de mim a noite toda. Uma mulher loira alta e elegante se aproximou deles.
seu vestido vermelho agarrado a cada curva. Ela beijou Arthur nas duas bochechas antes de virar o olhar para Camila. E quem... É isso? Ela perguntou, seu sorriso não está alcançando seus olhos. Caroline, esta é Camila Santos, disse Arthur, uma ligeira tensão em sua voz. Camila, este é Caroline Winters, um velho amigo da família. Camila sentiu um choque de reconhecimento no nome. Caroline Winters, a mulher Helen Montgomery, queria que Arthur se casasse. Santos, Caroline repetiu, como se estivesse provando o nome. Não acredito que conheço nenhuma família Santos no município. Camila acabou de se mudar para cá recentemente, explicou Arthur sem problemas. Os olhos de Caroline se estreitaram um pouco. Que interessante. E o que o leva ao nosso cantinho do mundo, Camila? Antes que ela pudesse responder, Arthur colocou uma mão protetora nas costas de Camila. Camila tem sido fundamental para trazer a vida de Monte Azul. Não sei o que teria feito sem ela. A intimidade de seu toque e o calor em sua voz não foram perdidos em Caroline. Seu sorriso apertou quase imperceptivelmente. Que maravilhoso! Arthur sempre foi tão caridoso. O insulto sutil pendurou no ar entre eles. Camila sentiu suas bochechas queimarem, mas a mão de Arthur nas costas afirmou. Na verdade, disse ele, sua voz carregando uma pitada de aço. Camila me ensinou mais sobre cuidados genuínos de uma casa e as pessoas nela do que qualquer um que eu já conheci. Não há nada de caridade em reconhecer um valor verdadeiro quando você o vê. A compostura perfeita de Caroline escorregou por um momento antes de se recuperar com uma risada praticada. Sempre o romântico, Arthur. Traga seu amigo para dizer olá a todos os outros. As pessoas estão morrendo de vontade de conhecê-la. Enquanto Caroline saiu, Camila soltou um fôlego que não havia percebido que estava segurando. Eu acho que ela queria me matar com os olhos. Arthur riu. Caroline sempre acreditou que tinha uma reivindicação sobre mim. Minha mãe a incentivou. Ela é a única do diário de sua mãe, disse Camila sem pensar. Depois imediatamente se arrependeu quando os olhos de Arthur se arregalaram de surpresa. Você leu o diário da minha mãe? Ele perguntou em silêncio. Camila sentiu uma lavagem de vergonha. Eu encontrei enquanto limpava. Eu só li algumas páginas, juro. Sinto muito, não deveria ter... Está tudo bem, interrompeu Arthur, embora sua expressão tenha se tornado mais sério. Suponho que você sabe, então, sobre as condições da minha herança. Ela assentiu, incapaz de encontrar os olhos dele. Que você precisa se casar com alguém que sua mãe aprovaria. A mão de Arthur encontrou a dela, apertando suavemente. Minha mãe tentou controlar minha vida enquanto ela estava viva. Não vou deixá-la controlar-la do túmulo. Antes que Camila pudesse responder, eles foram abordados por um casal mais velho, e Arthur a apresentou suavemente como a mulher que trouxe Monte Azul de volta à vida. Durante a hora seguinte, ele a manteve ao seu lado enquanto se moviam. Pela sala, sua mão raramente deixando a pequena costas dela. Alguns convidados estavam educadamente curiosos sobre ela, enquanto outros mal esconderam seu escrutínio. Ao longo de tudo, Camila estava ciente dos invernos de Caroline assistindo. Mas, seu sorriso perfeito nunca oscilando, mesmo quando seus olhos seguiam todos os seus movimentos. O jantar foi servido na sala de jantar formal, com Camila sentado na mão direita de Arthur, uma posição que claramente surpreendeu muitos dos convidados. A mesa era linda, com arranjos de flores da estufa, criando um tumulto de cor no centro. À medida que as conversas fluíam ao seu redor, Camila começou a relaxar um pouco, mesmo contribuindo para discussões sobre as reformas da fazenda. Arthur nos diz que você trabalhou maravilhas com a velha estufa de Helen, disse uma mulher idosa sentada nas proximidades. Eu nunca pensei em ver essas flores florescendo novamente. Só precisava de algum cuidado e paciência, respondeu. Camila modestamente. Como o próprio Arthur, disse a mulher com um sorriso que fez Camila corar. De mais adiante, a voz de Caroline cortou a conversa. Devo dizer, Arthur, é revigorante ver Monte Azul com o toque de uma mulher novamente. Embora eu sempre imagine a próxima mulher para assumir esse papel seria alguém... Alguém o quê, Caroline?
Arthur perguntou, uma vantagem à sua voz. Caroline sorriu docemente. Alguém mais familiarizado com o legado de Montgomery, é claro. Helen teve visões tão específicas para este lugar. A visão de Helen quase destruiu esta casa, respondeu Arthur friamente. E quase eu junto com isso. Um silêncio caiu sobre a mesa em suas palavras. Já Arthur raramente falava tão abertamente sobre sua mãe, especialmente em companhia mista. Um homem mais velho, que Camila reconheceu como Gregory Walsh, abriu a garganta. Falando da visão de Helen, Arthur, você pensou mais em nossa discussão sobre o conselho da fundação? Esta não é a hora ou o local dos negócios, Gregory, disse Arthur firmemente. Pelo contrário, Walsh pressionou. Muitos dos membros do conselho estão aqui hoje à noite. Seria a oportunidade perfeita para anunciar sua decisão de assumir um papel mais ativo, conforme os termos da vontade de sua mãe. Camila sentiu Arthur tenso ao lado dela, sua mão descansando sobre a mesa, enrolada em um punho apertado. Minha decisão, disse Arthur lentamente, é que eu administrarei Monte Azul como achar melhor. Se isso não se alinhar com os desejos de minha mãe ou as expectativas do conselho, eles serão bem-vindos a me desafiar no tribunal. O rosto de Walsh escureceu. Preciso lembrá-lo das consequências? Sua mãe ficou muito clara sobre o que aconteceria se você não cumpra suas obrigações. Você quer dizer que eu não conseguiu me casar com alguém que ela aprovou e viver a vida que planejou para mim? A voz de Arthur era silenciosa, mas intensa. Sim, Gregory. Estou bem ciente das consequências. Eu poderia perder tudo. Um murmúrio chocado correu ao redor da mesa. Muitos dos convidados não estavam a par das condições específicas da vontade de Helen Montgomery. Caroline riu nervosamente. Arthur, querido, isso dificilmente é uma conversa sobre o jantar. Mas Arthur não terminou. Seus olhos trancados, com Walsh do outro lado da mesa. O que minha mãe nunca entendeu, o que você ainda não entende, é que algumas coisas são mais importantes do que dinheiro, status ou nomes de família. Sob a mesa, Camila sentiu a mão de Arthur encontrar, já dela e apertando-a suavemente. A vontade é bastante clara, Arthur, disse Walsh, sua voz endurecendo. Se você não cumprir os termos, toda a propriedade passa para a fundação. Você ficará sem nada. Não nada, respondeu Arthur, e algo em seu tom fez Camila olhar para ele. Seus olhos não estavam mais em Walsh, mas nela, cheios de uma emoção que ela tinha medo de nomear. Longe do nada, a tensão na sala foi quebrada pela entrada de Marta com sobremesa. A conversa retomou gradualmente, embora Camila tenha notado vários convidados lançando olhares curiosos entre ela e Arthur, claramente tentando reunir o que estava acontecendo. Depois do jantar, quando os convidados se mudaram para a sala de estar para café, Caroline encurralou Camila no corredor. Você impressionou, disse ela, seu sorriso frio. Arthur parece bastante levado com você. Ele tem sido muito gentil comigo, respondeu Camila com cautela. Caroline riu suavemente. Tenho certeza que ele tem. Arthur sempre teve um ponto fraco por... Como devo colocar isso? Casos de caridade. Ela se aproximou, abaixando sua voz. Mas você deve saber de uma coisa, querida. Arthur pode estar apaixonado agora, mas homens como ele não se casou com garotas como você. Não quando há uma fortuna em jogo. As palavras picaram, mas Camila se recusou a mostrá-lo. Não tenho certeza do que você quer dizer. Eu acho que você é, disse Caroline, seu verniz perfeito escorregando um pouco. Conheço Arthur desde que éramos crianças. Nossas famílias estão entrelaçadas por gerações. Você é uma distração momentânea. Sua pouca rebelião contra a memória de sua mãe. Ela suavizou seu cabelo já impecável. Ele vai se cansar de você, eventualmente. Eles sempre o fazem. Antes que Camila pudesse responder, Arthur apareceu. No corredor, sua expressão escurecendo quando os viu juntos. Está tudo bem? Ele perguntou, mudando-se para o lado de Camila. Just girl talk, Caroline disse brilhantemente, tocando o braço em um gesto familiar. Eu estava apenas dizendo a Camila como é delicioso ver Monte Azul voltando à vida. Com um olhar final apontado para Camila, ela deslizou de volta para se juntar aos outros convidados. O que ela disse para você? Arthur perguntou quando eles estavam sozinhos.
Camila hesitou, não querendo criar mais drama. Nada importante. Arthur parecia não convencido, mas não pressionou ainda mais. Você está se divertindo? Eu sei que essas pessoas podem ser esmagadoras. Tem sido educacional. Camila admitiu com um pequeno sorriso. Seus amigos são exatamente o que eu esperava. Eles não são meus amigos, corrigiu Arthur. Eles são amigos da minha mãe, os parceiros de negócios da minha família, as pessoas que ela acreditavam serem importantes. Ele pegou a mão dela, puxando-a suavemente em direção a uma porta lateral. Vamos lá, eu preciso de um pouco de ar. Eles caíram para um pequeno terraço. O ar frio da noite, um alívio vindo após o material da casa. A lua estava cheia, lançando luz prateada sobre os jardins que Camila cuidou com tanto cuidado. Sinto muito pelo que aconteceu no jantar, disse Arthur depois de um momento. Walsh não tinha o direito de trazer à tona a vontade de minha mãe assim. Agora todo mundo sabe, disse Camila em silêncio, sobre as condições de sua herança. Arthur se inclinou contra a balaustrada de pedra, olhando para a paisagem iluminada pela lua. Deixe-o saber. Estou cansado de segredos. O que vai acontecer se você não fizer o que sua mãe queria? Ele olhou para ela, sua expressão ilegível, nas sombras. Tudo vai para a fundação. A casa, o negócio, tudo isso. E isso não te assusta? Camila perguntou genuinamente intrigada. Ela cresceu sem nada. Ela não podia imaginar desistir de tanta riqueza de bom grado. Costumava, admitiu Arthur. Durante anos depois que minha mãe morreu, tentei viver como ela queria, focando no negócio, participando dos eventos sociais certos até namorar mulheres que ela teria aprovado. Ele se virou para encarar Camila completamente. Mas eu estava infeliz, e a casa estava morrendo, assim como eu. Camila se aproximou, atraído pela honestidade crua em sua voz. Então você chegou, continuou Arthur suavemente, com sua força silenciosa e suas pequenas notas sobre novos começos. E pela primeira vez em anos comecei a me sentir vivo. Ele estendeu a mão, enfiando suavemente um fio de cabelo atrás da orelha. Você sabe o que eu percebi, Camila? Uma casa não é uma casa sem amor. E todo o dinheiro do mundo não pode comprar isso. A palavra amor pendurou no ar entre eles, acusada de possibilidade. O coração de Camila correu quando a mão de Arthur permaneceu contra sua bochecha. Sua mãe queria o que ela achava melhor para você. Ela sussurrou. Ela queria o que era melhor para o nome de Montgomery, corrigiu Arthur. Não para mim. Lentamente, dando-lhe todas as chances de se afastar, Arthur se inclinou para a frente e a beijou. Foi gentil a princípio, tentativo. Mas quando Camila respondeu, ele aprofundou o beijo, uma mão embalando seu rosto enquanto a outra a puxava para mais perto. Quando eles finalmente se separaram, ambos levemente sem fôlego, Arthur descansou, a testa contra a dela. Eu queria fazer isso desde o primeiro jantar que compartilhamos, ele admitiu. A mente de Camila estava girando. Isso não poderia ser real, o belo e rico proprietário da fazenda Monte Azul beijando. Uma governanta. Sem família e sem perspectivas. Era like algo de um sonho. O que acontece agora? Ela perguntou, sua voz quase audível. Antes que Arthur pudesse responder, a porta do terraço se abriu atrás deles, derramando luz no chão de pedra. Eles rapidamente se separaram quando Gregory Walsh emergiu, seu rosto fino apertado com desaprovação. Então, é verdade, ele disse friamente. Helen me avisou que isso pode acontecer um dia. Você joga tudo fora para alguns. Paixão inadequada. O corpo de Arthur ficou tenso. Isso é o suficiente, Gregory. Não, acho que não é, respondeu Walsh, seu olhar mudando para Camila. Você até entende o que está fazendo, jovem. O legado de Montgomery abrange gerações. Hador tem responsabilidades que vão muito além de seus desejos pessoais. Meus desejos pessoais não são da sua preocupação, disse Arthur bruscamente. Walsh riu sem humor. É aí que você está errado, como executor da propriedade de sua mãe. Tudo sobre você é minha preocupação. Ele voltou para Camila. Ele te contou sobre Sofia, a última garota que ele achava que estava apaixonado? Camila sentiu Arthur se encolher ao lado dela. Gregory, pare, ele alertou.
mas Walsh continuou incansavelmente. Helen pagou a ela para sair da cidade. Generosamente, devo acrescentar. A garota pegou o dinheiro sem pensar segundo. Seus olhos frios avaliaram Camila. Eu me pergunto qual seria o seu preço. Arthur deu um passo à frente com as mãos apertadas ao lado. Saia. Agora. Os convidados, Walsh começou. Pode encontrar sua própria saída, terminou Arthur. Você não é mais bem, vindo em minha casa. Por um momento tenso, os dois homens se encararam. Então Walsh sorriu pouco. Muito bem, mas lembre-se, você tem até o seu 31º aniversário para cumprir os termos da vontade. Isso é apenas um mês de distância. Ele olhou para Camila novamente. Escolha sabiamente, Arthur. Depois que Walsh se foi, o silêncio caiu entre eles. Camila sentiu frio apesar da noite quente, as palavras de Walsh ecoando em sua mente. Isso é verdade? Ela finalmente perguntou. Sobre a outra garota? Sofia? Arthur fechou os olhos brevemente, como se estivesse com dor. Sim, estávamos apaixonados. Ou pelo menos eu pensei que estávamos. Ela saiu sem explicação, e eu nunca soube do porquê até que minha mãe morresse. Walsh me mostrou os recibos. A mágoa em sua voz fez dor no peito de Camila. Não é de admirar que ele tivesse problemas de confiança, porque ele passou tanto tempo fugindo deste lugar. Eu nunca levaria dinheiro para sair, disse ela suavemente. Não por qualquer quantidade. Arthur olhou para ela, vulnerabilidade clara em seus olhos. Eu acredito em você. Mas você deve saber no que está se metendo, Camila. Walsh não vai parar. Os amigos de minha mãe não entenderão. Haverá falar, rumores. Eu lidei com pior. Ela interrompeu. A questão é, você está disposto a arriscar tudo? Sua herança, sua posição, tudo isso? Por um longo momento, Arthur não respondeu. Ele olhou para a fazenda, para os campos que se estendem na escuridão, na casa que sua família havia construído gerações atrás. Então, o olhar dele voltou ao rosto dela, e a intensidade em seus olhos a deixou sem fôlego. Para a pessoa certa, disse ele em silêncio, eu arriscaria tudo. Dentro da casa, eles podiam ouvir os convidados começando a sair, suas vozes flutuando pelas portas abertas. O jantar estava terminando, mas Camila sentiu que outra coisa, algo muito mais significativo, estava apenas começando. Como se estivesse lendo seus pensamentos, Arthur pegou a mão dela, trazendo-a para seus lábios em um gesto que parecia antiquado e incrivelmente íntimo. Fique comigo, ele sussurrou contra a pele dela. Não como minha governanta, mas como o que quer que isso esteja se tornando entre nós. Foi uma pergunta e um apelo. E apesar de todos os avisos, de Martha, de Walsh, de seu próprio coração, cauteloso, Camila se viu assentindo. Eu vou ficar, ela prometeu. O sorriso que quebrou no rosto de Arthur foi como o sol que saiu após uma tempestade, brilhante e cheio de esperança. Ele a puxou para perto novamente. Esse beijo mais profundo e mais certo que o primeiro. Nenhum deles notou Caroline Winters assistindo das sombras das portas do terraço, suas características perfeitas, torcidas com ciúmes e decisão. Os dias seguintes ao jantar trouxeram uma mudança distinta para a fazenda Monte Azul. Por um lado, Arthur não fingiu mais que Camila era apenas um funcionário. Eles levaram suas refeições juntos na sala de jantar, andaram na propriedade de mãos dadas e passaram noites conversando na biblioteca, até as pequenas horas da manhã. A incerteza entre eles havia sido substituída por algo novo e frágil, uma felicidade cautelosa. Nem acreditava que mereciam. Martha observou essa transformação com uma mistura de preocupação e aprovação relutante. Bem, não posso dizer que eu já ouvi sorrir tanto. Ela comentou uma manhã enquanto ela e Camila preparavam o café da manhã. Apenas tenha cuidado, vocês dois. Gregory Walsh não é do tipo para desistir facilmente. De fato, Walsh estava ocupado. 3 dias após o jantar, Arthur recebeu uma carta formal do Conselho da Fundação Montgomery, solicitando sua presença em uma reunião de emergência para discutir a futura liderança da propriedade da família. Eles não podem forçá-lo a fazer nada, podem? Camila perguntou enquanto se sentavam no jardim.
o rosto de Arthur com raiva depois de ler a carta. Não legalmente, ele respondeu. Mas eles podem dificultar as coisas. A fundação controla uma parte significativa dos interesses comerciais e os membros do conselho, todos os amigos de minha mãe, têm influência nos círculos sociais e financeiros. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos. Eles poderiam danificar o nome de Montgomery, dificultar a conclusão de negócios no futuro. Por causa de mim, disse Camila em silêncio. Arthur pegou as mãos nas dele. Não. Por causa da natureza controladora de minha mãe e de suas ideias desatualizadas sobre status social. Seus olhos se suavizaram. Nunca se culpe pelo preconceito. De outras pessoas, Camila. Mas Camila não pôde deixar de se sentir responsável. Ela tinha visto as expressões nos rostos dos convidados no jantar, sentiu o julgamento em seus olhos quando Arthur prestou atenção especial a ela. Ela sabia o que eles estavam pensando, que era uma escavadora de ouro, uma oportunista que de alguma forma enfeitia o rico herdeiro. Essas preocupações pesavam em sua mente enquanto ela passava seus dias. Ela ainda limpava a casa e cuidava da estufa, apesar da insistência de Arthur que ela não precisava. Trabalhar com as mãos lhe deu um senso de propósito e controle quando tudo o mais parecia incerto. Uma tarde, enquanto Camila estava organizando flores frescas no hall de entrada, ela ouviu um carro se aproximando. Esperando Arthur, que havia entrado na cidade para uma reunião, ela foi até a porta com um sorriso. Mas não era o elegante carro preto de Arthur que parou. Era o conversível vermelho de Caroline Winters. O sorriso de Camila desapareceu quando Caroline saiu parecendo impecável em um traje de grife, seu cabelo loiro brilhando à luz do sol. É Arthur home? Caroline perguntou sem preâmbulo quando se aproximou da porta. Ele está na cidade para uma reunião, respondeu Camila, mantendo um tom educado apesar da hostilidade irradiando da outra mulher. Os lábios perfeitos de Caroline se curvam em um sorriso que não alcançou seus olhos. Bom, porque é você, realmente quero conversar. Relutantemente, Camila a convidou levando-a para a sala de estar. Marta apareceu brevemente na porta, levantando uma sobrancelha para o visitante inesperado, mas Camila deu um pequeno aceno para indicar que estava bem. Chá? Camila ofereceu. Não vamos fingir que este é um chamado social, disse Caroline, colocando sua bolsa cara no sofá ao lado dela. Acho que nós dois sabemos que apenas um de nós pertence a esta casa, e não é você. Camila respirou fundo, determinado a não deixar Caroline a intimidar. Arthur discordaria. Arthur está confuso. Caroline rebateu suavemente. Ele está se rebelando contra a memória de sua mãe, usando você para fazê-lo. Não é pessoal, é psicológico. Ela se inclinou para a frente. Mas as consequências serão muito reais para vocês dois. O que você quer dizer? Caroline sorriu, uma expressão predatória que fez o rastejamento da pele de Camila. Eu tenho conversado com o conselho da fundação. Se Arthur falhar o em conformidade com os termos da vontade de Helen, que inclui fazer uma partida apropriada, ele perderá tudo. Não apenas a casa e o dinheiro, mas sua posição na sociedade, suas conexões comerciais, tudo o que faz dele quem ele é. Arthur é mais do que seu nome ou dinheiro, respondeu Camila, embora sua voz tenha vacilado um pouco. Ele é? Caroline levantou uma sobrancelha de formato perfeita. Você tem certeza? Porque o Arthur Montgomery que eu conheço nunca viveu sem riqueza ou privilégio. Você realmente acha que ele ficará feliz com nada? Que ele não se ressente quando perceber o que desistiu? As perguntas atingiram os mais profundos medos de Camila. Ela se perguntou as mesmas coisas durante as noites sem dormir. O que você quer, Caroline? Ela perguntou, cortando a perseguição. Eu quero que você faça a coisa sensata. Saia. Caroline enfiou a mão em sua bolsa e puxou um envelope. Inside, há uma verificação de $100.000 e uma carta de recomendação para uma posição em um hotel em São Francisco, longe daqui. Camila olhou para o envelope sentindo uma mistura de choque e nojo. Você acha que pode me comprar? Acho que estou oferecendo uma saída digna, Caroline corrigiu. Um novo começo em outro lugar,
com dinheiro suficiente para construir uma vida boa. É mais do que generoso. E se eu recusar? A expressão de Caroline endureceu. Então garantirei que todos saibam sobre sua acusação de roubo. Eu pessoalmente informarei todos os empregadores em potencial do Estado sobre sua história. E usarei minha considerável influência no conselho da fundação para garantir que Arthur perca tudo. Ela se levantou, suavizando a saia. A escolha é simples. Pegue o dinheiro e vá. Ou fique e destrua a vida de Arthur. Chegando o envelope na mesa de café, Caroline caminhou até a porta e depois voltou com um tiro final. E não se preocupe em contar a Arthur sobre isso. Os homens odeiam drama e ele só se ressentirá mais por colocá-lo nessa posição. Com isso, ela saiu, o perfume de seu perfume caro permanecendo no ar como uma nuvem tóxica. Camila sentou-se imóvel, olhando para o envelope. A parte racional dela sabia que deveria contar imediatamente a Arthur sobre a visita de Caroline. Mas uma voz menor e mais sombria sussurrou que talvez Caroline estivesse certa. Talvez Arthur estivesse melhor sem ela, livre de se reconciliar com os desejos de sua mãe e reivindicar sua herança legítima. Por horas, ela lutou consigo mesma. Quando Arthur voltou para casa naquela noite, ela tentou agir normal, mas ele imediatamente sentiu que algo estava errado. O que é? Ele perguntou enquanto eles se sentavam para jantar. Você mal disse 2 palavras desde que voltei. Camila empurrou a comida em volta do prato. Apenas cansada, ela mentiu. Como foi sua reunião? Arthur não acreditou nela, mas não pressionou mais. Eles comeram em silêncio, a tensão entre eles uma presença nova e desconfortável. Naquela noite, como Camila deitou-se na cama, não mais nos quartos da equipe, mas em um quarto de hóspedes mais perto de Arthur, ela tomou sua decisão. Ela não poderia ser a razão pela qual Arthur perdeu tudo. Ela o amava demais por isso. A realização a atingiu com força impressionante. Ela o amava. Não apenas a gentileza dele ou a defesa dela, mas ele, sua força silenciosa, sua luta contra a vida que os outros planejaram para ele, a maneira como a viu quando ninguém mais fez. E às vezes amar alguém significava deixá-lo ir. Na manhã seguinte, Camila subiu cedo. Arthur mencionou planos de visitar a fazenda vizinha sobre uma questão dos direitos da água, então ela sabia que tinha algumas horas. Movendo-se em silêncio, ela empacotou seus poucos pertences na mesma mala gasta com a qual havia chegado. Ela deixou o lindo vestido azul pendurado no armário. Ela não suportava levar qualquer coisa que havia sido comprada com dinheiro de Montgomery. Na cozinha, ela encontrou Marta, amando a massa de pão, com concentração feroz. Você está saindo, disse Marta sem olhar para cima. Não era uma pergunta. Camila assentiu, lágrimas ameaçando derramar. É melhor assim. Marta parou seu trabalho, limpando as mãos em seu avental. Melhor para quem? Não para Arthur. Isso é certo. Ele deve perder tudo por minha causa, explicou Camila, sua voz quebrando. Sua herança, sua posição. E você acha que o dinheiro é mais importante para ele do que você? Marta interrompeu, balançando a cabeça em decepção. Garota, eu pensei que você o conhecia melhor do que isso. Estou tentando protegê-lo, insistiu Camila. Marta suspirou pesadamente. Funcionar não é proteção, é medo. E Arthur tinha pessoas suficientes o deixavam sem explicação. As palavras picaram, mas Camila decidiu. Você vai dizer a ele que sinto muito? Isso não é culpa dele. Diga a ele mesmo, Marta respondeu firmemente. Ele merece muito, pelo menos. Mas Camila não conseguia enfrentar Arthur. Não suportava ver a mágoa e a confusão em seus olhos. Ela sabia que se ele pediu que ela ficasse, poderia não ter forças para recusar. Em vez disso, ela deixou uma nota na mesa da cozinha. Uma mensagem simples que dizia: sinto muito. Isso é o melhor. Obrigado por me ver. Então ela colocou a chave do quarto ao lado dele e caminhou até a porta, Daisy seguindo os calcanhares. Cuide dele. Ela sussurrou para o cachorro velho, ajoelhado para acariciar seu pelo macio, pela última vez com uma olhada final na casa que se sentiu brevemente em casa. Camila andou pela longa entrada em direção à estrada principal.
planejando pegar o ônibus que passava a cada poucas horas. Ela só havia chegado no meio do caminho quando o som de um carro chegando rapidamente atrás dela a fez virar. O carro, preto de Arthur, derrapou até uma nuvem de poeira. Ele pulou seu rosto uma mistura de pânico e raiva. "O que você está fazendo?" Ele exigiu, andando em sua direção. "Como você sabia?" Camila perguntou, atordoado para vê-lo. "Marta me chamou no segundo em que você saiu de casa", explicou. "O que diabos está acontecendo, Camila? Por que você está saindo assim?" Ela apertou sua mala mais apertada. "É melhor assim. Para nós dois." "Melhorar?" A voz de Arthur rachou com descrença. "Como isso é melhor? Pelo menos a coragem de me dizer a verdade." A dor em seus olhos quebrou algo dentro dela. "Caroline veio me ver ontem", admitiu Camila. "Ela me ofereceu dinheiro para sair. Ela disse que se eu ficar, você perderá tudo. Sua herança, sua posição, tudo o que faz de você quem você é." O entendimento ocorreu no rosto de Arthur, seguido rapidamente pela fúria. "E você acreditou nela?" "Ela não estava errada. Você perderá tudo por minha causa, por causa da minha escolha." Arthur corrigiu firmemente. "Minha escolha, Camila. Não é sua, nem a de Caroline, nem a minha mãe, Mina." Ele se aproximou, levando a mão livre dela na dele. "Você acha que eu me preocupo com dinheiro ou status mais do que me preocupo com você? Com a maneira como você me faz sentir? Com a casa que poderíamos construir juntos?" Lágrimas derramaram as bochechas de Camila. "Eu não quero que você me arrependa de me escolher. A única coisa que eu me arrependeria é deixar você ir embora", disse Arthur suavemente. Ele estendeu a mão no bolso e puxou uma pequena caixa de madeira. "Eu estava planejando lhe dar isso hoje à noite depois do jantar." Camila olhou para a caixa, seu coração batendo. "O que é?" "Abra", ele pediu. Com dedos trêmulos, Camila colocou a mala e pegou a caixa. No interior, havia um anel de chaves. Não apenas uma, mas várias, unidas em um anel de prata. "Eu não entendo", disse ela, olhando para ele em confusão. Arthur pegou o anel de chaves da caixa. "Esta é a chave principal da porta da frente", explicou ele, apontando para uma chave de ferro ornamentada. "Este abre a estufa." Ele indicou uma chave de latão menor. "Isso é para os estábulos, este para o portão do jardim, e isso..." Ele levantou uma chave de prata moderna. "Isso é para meus quartos particulares, as partes da casa que ninguém mais jamais foi autorizado a entrar." Ele fechou os dedos dela ao redor das chaves. "Eu quero que você tenha todos eles. Não como minha governanta, mas como mulher que amo. Como a pessoa que transformou esse prédio vazio em uma casa pela primeira vez na minha vida." Camila olhou para ele, mal ousando acreditar no que estava ouvindo. "O que você está dizendo?" Arthur pegou uma brecha profunda H, como se estivesse reunindo sua coragem. "Você chegou aqui para limpar esta casa", disse ele, ecoando as palavras da nota dele. "Mas você acabou limpando minha vida. Não posso deixar você ir, não como funcionário." Ele se ajoelhou, ainda segurando a mão dela com as chaves. "Eu quero que você fique como o dono de tudo isso. E se você me deixar, como o dono do meu coração também." O mundo parecia parar. Aqui estava Arthur Montgomery, a saúde, bonito e capaz de ter qualquer um que ele quisesse. Apavorados na terra de uma estrada rural, pedindo a ela, Camila Santos, que fique com ele para sempre. "Arthur", ela sussurrou, "a vontade, sua herança..." "Eu não me importo", ele disse com firmeza. "Prefiro ter amor em uma cabana do que vazio em uma mansão." "Eu vivi essa vida, Camila. Não vou voltar a ela." Mas, Arthur interrompeu, levantando-se. "Só sim ou não, você me ama o suficiente para ficar? Para enfrentar o que vem, juntos?" Camila olhou para as chaves na mão, símbolos de confiança, pertencentes, de casa. Todas as coisas que ela procurou a vida inteira. E agora eles estavam sendo oferecidos livremente, junto com o coração de Arthur. "Sim", disse ela, sua voz ficando mais forte com certeza. "Sim, eu vou ficar." O sorriso que quebrou no rosto de Arthur era como o sol depois de uma tempestade. Ele a puxou para os braços, levantando-a de seus pés em um abraço que parecia voltar.
para casa. Quando ele a beijou foi uma promessa, de amor, compromisso, de um futuro construído juntos. Vamos para casa, disse ele quando eles finalmente se separaram. De mãos dadas, eles voltaram para a casa, deixando a mala esquecida na beira da estrada. Daisy os conheceu no portão da frente, latindo animadamente como se ela entendesse tudo. Tivesse dado certo. Assim que chegaram à varanda, outro carro subiu à garagem. Gregory Walsh saiu, seu rosto fino corado de raiva. Arthur, qual é o significado disso? Ele exigiu, acenando um pedaço de papel. Acabei de vir de uma reunião do Conselho de Emergência. Caroline Winters nos informou que você planeja desafiar os termos explícitos da vontade de sua mãe. O braço de Arthur apertou protetoramente na cintura de Camila. Isso é correto, Gregory. Eu tomei minha decisão. O rosto de Walsh avermelhou. Ainda mais. Isso é loucura, você está jogando fora toda a sua herança por... Pois, ele gesticulou com desdém em Camila. Para amor, Arthur terminou calmamente. Algo que minha mãe nunca entendeu e aparentemente você também não. Amor? Walsh zombou. Você mal conhece essa mulher. E a sua responsabilidade com o nome de Montgomery. Para o legado que sua família construiu ao longo de gerações, a expressão de Arthur endureceu. Minha responsabilidade é viver uma vida autêntica, nenhuma ditada por noções desatualizadas de status social. Se isso significa perder a fortuna de Montgomery, que assim seja. Você não pode estar falando sério, Walsh cuspiu. Pense em tudo que você está desistindo. Não estou desistindo de nada que importa, respondeu Arthur olhando para Camila com tanta ternura que seu coração inchou. Estou ganhando tudo o que preciso. Walsh olhou para eles, aparentemente sem palavras. Finalmente ele empurrou o jornal em Arthur. Este é o aviso formal do conselho. Você tem até o final do mês seu 31º aniversário para cumprir os termos da vontade ou perder tudo. Eu entendo, disse Arthur, levando o jornal sem olhar para ele. Sua mãe ficaria envergonhada, disse Walsh, uma tentativa final e desesperada de influenciar. Lupin Arthur apenas sorriu. Talvez, mas pela primeira vez na minha vida, não tenho vergonha de mim mesma. Ele se virou para Camila. Vamos entrar? Nossa casa está esperando. Sem poupar Walsh outro olhar, eles entraram na casa juntos, deixando o advogado em pé sozinho na garagem. No hall de entrada, Martha estava esperando, um sorriso conhecedor no rosto quando os viu juntos. Fico feliz em ver que você se sentiu... Garota, disse ela a Camila. Vocês dois. Martha, gostaria de apresentar a você a nova amante da fazenda de Monte Azul, anunciou Arthur, sua voz cheia de orgulho. E meu futuro wife, se ela me receber. Camila ofegou sem esperar uma declaração tão clara. Arthur, você tem certeza? Você está desistindo tanto? Estou ganhando tudo, ele corrigiu, pegando as mãos dela nas dele. Você se lembra do que escreveu nessa nota pela porta da frente? Bem, vindo para casa. Isso é o que você me deu, Camila. As lágrimas encheram os olhos de Camila, enquanto ela olhava ao redor do hall de entrada. Nas flores frescas que ela havia organizado naquela manhã, no sorriso aprovador de Martha, em Daisy abanando o rabo pelos pés. Este lugar que antes se sentiu tão imponente e vazio, agora se sentia vivo com a possibilidade. Então, Arthur disse suavemente, você quer se casar comigo, Camila Santos? Você vai me ajudar a construir um novo legado aqui, um baseado no amor em vez de na obrigação? Sim, Camila sussurrou, seu coração tão cheio que ela mal conseguia falar. Sim, eu vou. Arthur a puxou para os braços, selando sua promessa com um beijo que parecia o começo de tudo. Martha se retirou discretamente para a cozinha, limpando uma umidade suspeita de seus olhos. Daisy se estabeleceu contente a seus pés, como se ela soubesse o tempo todo. Era como as coisas deveriam ser. Do lado de fora, o carro de Walsh podia ser ouvido dirigindo, levando consigo os últimos vestígios da influência controladora de Helen Montgomery. Haveria desafios pela frente, fofocas da sociedade, ajustes financeiros, a desaprovação do antigo círculo de Arthur. Mas parado ali no hall de entrada da fazenda de Monte Azul, chaves na mão e amor em seu coração, Camila sabia que eles
Enfrentariam tudo juntos. Para uma garota órfã que passou a vida limpando as casas de outras pessoas, ela finalmente encontrou a sua. Não apenas na estrutura física de Monte Azul, mas no coração de Arthur. E quando ela olhou para o homem que a havia escolhido acima de tudo, ela sabia que nenhuma mansão, nenhuma fortuna, nenhuma posição social poderia se comparar à riqueza de ser verdadeiramente vista, escolhida e amada. As chaves em sua mão não eram apenas para quartos e edifícios, eram a chave para um futuro onde ela pertencia. Um futuro em que ela não era mais invisível ou descartável, mas essencial, necessário, amado. Um mês depois, no 31º aniversário de Arthur, eles ficaram juntos na varanda de Monte Azul, observando Gregory Walsh e outros 2 membros do conselho se aproximaram da casa. Era o prazo especificado na vontade de Helen Montgomery. O dia em que Arthur perderia oficialmente sua herança se ele não tivesse cumprido os desejos de sua mãe. Camila apertou a mão nervosamente. Você tem certeza absoluta sobre isso? Arthur sorriu para ela completamente em paz. Nunca tive mais certeza de nada. Quando Walsh os alcançou, ele tinha uma expressão solene. Arthur Montgomery, como executor da propriedade de sua mãe, sou legalmente obrigado a informar que, a partir de hoje, você está violando os termos da vontade de Helen Montgomery. De acordo com o documento, a propriedade inteira, incluindo essa propriedade e todos os interesses comerciais associados, deve passar agora para a Montgomery Foundation. Arthur assentiu calmamente. Eu entendo. No entanto, continuou Walsh, parecendo distintamente desconfortável, o Conselho votou para exercer a cláusula discricionária na seção 7 da vontade. A testa de Arthur franziu a confusão. Que cláusula discricionária? Eu li a frente para trás, não havia tal cláusula. Walsh mudou desajeitadamente. Era um adendo particular, conhecido apenas para mim como executor. Helen incluiu apenas por precaução. Em caso de quê? Arthur exigiu. Caso você tenha encontrado algo que ela nunca fez, admitiu Walsh com relutância. A verdadeira felicidade. Camila ofegou suavemente ao lado de Arthur, que parecia igualmente atordoado. Sua mãe era uma mulher complexa, explicou Walsh. Controlando sim, mas ela amou você na maneira dela. Esta cláusula afirma que, se você encontrasse amor e felicidade genuína, mesmo que não fosse alinhada com seus planos específicos, o Conselho poderia votar para honrar essa escolha. E eles votaram para fazê-lo? Arthur perguntou, desbelife evidente em sua voz. Walsh assentiu. Por unanimidade, até Caroline Winters no final. Por quê? Camila não pôde deixar de perguntar. Depois de tudo o que todos fizeram para tentar nos separar, porque quem vê você juntos pode reconhecer o que você tem é real, disse Walsh simplesmente. E como essa fazenda nunca parecia melhor, o negócio nunca foi tão inovador do que sob a direção recente de Arthur e... Ele gesticulou para os jardins florescentes e a casa, agora acolhedora e convidativa. Helen queria que Monte Azul prosperar, claramente. Ele entregou a Arthur um envelope. Isso contém o reconhecimento oficial do Conselho de você como o legítimo herdeiro da propriedade de Montgomery, sem mais condições. O que você escolhe fazer com ele agora depende de você. Quando Walsh e os membros do Conselho partiram, Arthur e Camila ficaram em silêncio atordoado. Eu não posso acreditar, Arthur finalmente disse. Depois de tudo, minha mãe, na verdade, entendeu. Talvez ela te conhecesse melhor do que você pensava, sugeriu Camila gentilmente. Arthur olhou para o envelope em sua mão, depois para a mulher ao lado dele. A mulher que havia chegado com nada além de uma mala gasta e deu a ele tudo o que importava. Nada disso muda nada, disse ele firmemente. Eu teria escolhido você mesmo sem a herança. Quero que você saiba disso. Eu sei disso, garantiu Camila, alcançando o rosto dele. É por isso que eu te amo. Arthur sorriu, puxando-a para perto. Então, futuro Sra. Montgomery, o que devemos fazer com nossa casa agora? Camila olhou para a fazenda, vendo não apenas o que era, mas o que poderia se tornar. Vamos torná-lo um lugar de boas-vindas, ela sugeriu. Um lar verdadeiro, não apenas para nós,
mas para outros que precisam de um. Enquanto estavam juntos na varanda da fazenda Monte Azul, o anel, chave com segurança no bolso de Camila, ambos sabiam que haviam encontrado algo raro e precioso. Não apenas uma casa ou uma herança, mas um lugar onde ambos realmente pertenciam. Para Camila, que passou a vida limpando as casas de outras pessoas enquanto desejava a sua, e por Arthur, que morava em uma bela casa que nunca se sentiu em casa, eles finalmente encontraram o que estavam procurando, um com o outro. E a chave que ele lhe deu havia desbloqueado não apenas portas, mas corações, feridas curativas que ambos levaram por muito tempo. Juntos eles construíram uma vida cheia de amor, aceitação e pertencimento que ambos sempre desejaram. Dentro da casa, Daisy latiu, como se fosse chamar luz de lar. De mãos dadas, eles passaram pela porta prontos para começar o resto de suas vidas juntos. O fim.